Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o horário que você vai nos assistir. Eu quero, inicialmente, professor Israel Trindade, pró-reitor de graduação da UFG, agradecer muito a sua agenda, ceder para essa entrevista da Egressos, cujo objetivo é transmitir para os mais de 120 mil egressos o que se passa na universidade e por que nós, que estudamos aqui, formamos aqui, devemos retornar para nos aprimorar. E hoje, o tema de hoje, eu acho que eu julgo que é extremamente relevante, porque nós vamos estar divulgando a comemoração de um índice que a universidade conseguiu e que o senhor poderia nos informar. Quero também agradecer a professora Giovana, recém-eleita presidente do ADUF UFG. Não tão recente assim, né? E que atendeu também o nosso pedido para essa importante entrevista. Então eu gostaria de imediato passar a palavra para que possa nos informar sobre esse índice, essa conquista da universidade que a sociedade comemora. Perfeito. Vilmar, eu que agradeço a sua presença aqui na Corretora de Graduação, mas muito mais que isso. Agradeço todo o trabalho, todo o empenho que o senhor tem feito à frente da nossa associação de egressos, né? A dedicação, o seu empenho realmente é algo contagiante, algo que nos motiva, né, a também dar as nossas contribuições para a gente fortalecer a nossa associação de egressos, né? Seja bem-vindo à Corretora de Graduação, sempre que desejar tratar de assuntos que diz respeito ao nosso ensino de graduação, que são caros, né, para a nossa universidade, para a profissionalidade, nós estamos de portas abertas. E também dizer que a satisfação muito grande de receber a professora Giovana aqui na Prograde. A professora Giovana, que já foi da nossa equipe da Corretora de Graduação, que como é uma excelente gestora, ela passou por diversos postos, dentre eles ela foi presidente do nosso centro de seleção, que agora se transformou em Instituto Verbena, né? Então, durante um tempo aí da sua trajetória, a professora Giovana colaborou demais para o fortalecimento dos nossos processos seletivos, que é a porta de entrada da universidade, né? Se a universidade tem um processo seletivo forte, consolidado, a gente consegue trazer os estudantes para cá, para dar essa formação que a gente precisa dar para esses estudantes, né? Para que depois, então, eles se tornem egressos da universidade e vão lá para a sociedade dar a contribuição, né? Prestando um serviço de qualidade, sendo o melhor profissional que eles conseguem ser, né? Com o modelo evolutivo de todo o investimento que a sociedade faz, né, ao financiar a universidade pública, né? Bom, a UFG, Giovanni e demais colegas que nos assistem, está fazendo esse ano 65 anos de existência, né? É uma universidade que surgiu por uma demanda social, né? Lá em 14 de dezembro de 1960, as pessoas já tinham universidade em Goiás naquela época, né? Já tinha, a PUC foi criada em 1959, mas as pessoas disseram, não é o suficiente termos uma universidade aqui em Goiás, é preciso ter uma universidade pública. E a UFG, então, sustenta esse título importante de ser a primeira universidade pública, não apenas de Goiás, como de todo o Centro-Oeste, né? E quando a universidade surge, ela já surge com aquele seu compromisso de contribuir para o ensino superior em toda a região do estado de Goiás. E foi por isso que a gente criou o campus avançado em Jataí, criamos campus avançado em Catalão, na cidade de Goiás. Depois, com o Reúne, a gente expandiu, também criamos campus em Aparecida. E este ano a gente continua na expansão, criamos campus em Cidade Central, né? Mas também a gente tinha nossos polos, nossos campos avançados, também tivemos na cidade de Rialma, mas também tem polo em Firminópolis, temos o polo em Caldas Novas, também é importante dizermos isso, na UFG contribuiu inclusive em Picos no Piauí, né? E também em Araguaína, Tocantins, na época, parte do estado de Goiás. Também fomos tutora da Universidade Federal de Grande Dourados, fomos tutora da Federal de Somme, né, de Catalão, Jataí. Ou seja, nós tivemos uma preocupação muito importante de fortalecer o ensino em toda a região do Centro-Oeste, também conhecida como coração do Brasil, né? Mas essa universidade, ao longo de toda essa trajetória, nós sempre almejamos um posto que na nossa leitura é o lugar devido da UFG, que é o de excelência máxima, instituição com excelência máxima, né? E aí a gente tem as avaliações que são realizadas, algumas oficiais, algumas não oficiais, os rankings que são publicados pelos jornais, enfim. E a gente tem sempre acompanhado esses números por meio da nossa Secretaria de Planejamento, que foi um grande avanço que a gente teve na gestão da universidade, isso na gestão do professor Edivar e a professora Sandra Mara, lá em 2018, quando criamos a Secretaria de Planejamento, né? A partir dessa criação também criamos a CPA, a Comissão Própria de Avaliação, que em um trabalho conjunto com a Prograde e essa Plan,
a gente faz o acompanhamento das avaliações, porque todas elas, sejam oficiais ou não oficiais, qualquer ranking, é uma oportunidade que a universidade tem de olhar, né, assim, qual que é o olhar que as pessoas externas têm em relação à nossa instituição e ver quais são os pontos fortes que a gente precisa fortalecer, perseguir, né, e quais são os pontos fracos que a gente precisa corrigir. Então, acho que foi um ganho extraordinário, porque a partir da criação da Cicplan, nós institucionalizamos no UFG as avaliações, né? E uma coisa que nós temos feito assim, bastante importante é acompanhar os processos com os avaliados. Então, assim, vai ter uma avaliação de um curso, nós estamos junto com as unidades, conversando com os coordenadores, nós fazemos um levantamento, assim, olha, quando um avaliador vem cá conhecer um curso de graduação, quais são as evidências que ele precisa encontrar? E o nosso trabalho, enquanto gestão da universidade, é apontar essas evidências. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, se algum curso da nossa universidade, em algum momento, não foi bem avaliado, é porque faltou a gente mostrar essas evidências. Porque qualquer avaliador que chegar aqui no UFG e ver o nosso quadro docente, o nosso quadro técnico, a infraestrutura, os nossos laboratórios, nós temos mais de 300 laboratórios de pesquisa, nós temos mais de 250 laboratórios de ensino, nós temos mais de 2.000 ações de extensões acontecendo em 260 municípios do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma que o conceito é o melhor possível, mas às vezes a gente falha em não mostrar essas evidências. Ao institucionalizarmos a avaliação, a gente conseguiu mostrar essas evidências com mais maestria, digamos assim. E os resultados nós estamos colhendo aí, né? Nós tivemos este ano, pela primeira vez na história dessa universidade, nós tivemos a universidade com o conceito 5, que é o conceito de excelência máxima, a escala vai de 1 a 5, conceito 5 no IGC, que é o Índice Geral de Cursos. O Índice Geral de Cursos foi divulgado agora utilizando os dados do ENAD de 2023, certo? E ele utiliza outras avaliações além do ENAD. O IDD também é algo que compõe, e o IDD, é importante dizermos isso, né? Como é que é constituído esse índice? Esse índice é constituído da seguinte forma: quando o aluno ingressa na universidade, a gente observa qual é o desempenho que ele tinha. Quando o aluno sai da universidade, a gente vê qual o desempenho que ele teve, e aí a gente consegue medir qual foi a contribuição que a universidade deu para aquele estudante. Então, isso é algo que não beneficia muito as instituições públicas e beneficiam as privadas responsáveis, né? Nós temos muita universidade privada que tem muito compromisso com formação e recebe geralmente um aluno que veio com uma nota mais baixa no Enem, e eles fazem um trabalho importante ali e tem um IGC muito alto. A UFG entram alunos muito capacitados, muito bons. Aí esse aluno que já é bom, a gente consegue melhorar, mas é uma melhoria que lá no IDD dá um índice muito baixo, né? E aí a nossa universidade com um conceito baixo no IDD. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo o seguinte: quando essa universidade decidiu ser inclusiva, lá em 2008, com o programa FG Inclui, nós abrimos as portas para receber indígena e quilombola. Depois a gente aperfeiçoou o programa com vagas para estudantes surdos, né, no curso de letras livres. O ano passado a gente criou vagas para as trans também. Quando a gente aplica integralmente a lei de cotas, destinando 50% das vagas para estudantes de escola pública, obviamente que a gente recebe muito aluno bom. Inclusive tem aluno cotista que nem precisa de cota. Ele entraria na concorrência. A nota é tão boa que ele entra na concorrência. Mas teve aquele aluno cotista que, em virtude do processo formativo que ele teve, às vezes aluno do interior, que não teve ali um desempenho tão bom no Enem, mas ele consegue ingressar porque ele é pouco de uma cota vulnerável, e este aluno é precioso para a nossa instituição, porque ele entra com uma nota não igual à da concorrência, mas no final ele pode ter um desempenho melhor do que o que tinha concorrência. Muitos alunos cotistas entram na universidade com a nota mais baixa que o tinha concorrência e no final tem um desempenho no ENAD melhor que o tinha concorrência. Me permite, só porque aqui na sociedade a gente tem um bocado de preconceito das cotas. Não, aquilo ali está investindo em galho podre. Então, o que o senhor está falando é que esse aluno evolui dentro da universidade numa escala superior ao aluno bom que já entra pela origem social dele. Eu, por exemplo, até entrar na universidade, meu pai me sustentou, meus pais. Então eu tinha a obrigação de entrar na universidade. Então o aluno do meu tipo, a evolução é uma escala e esse aluno cotista é 2, 3 vezes maior a evolução dele do que o aluno do meu perfil, é isso? Nós temos que avaliar caso por caso. O que eu quero dizer é o seguinte, que o aluno que entra com concorrência, ampla concorrência, que entra com uma nota muito alta no ENAD, ele vai contribuir muito pouco no nosso IDD, porque ele já é muito bom. A universidade vai melhorar, ele vai se tornar excelente, mas uma melhoria ali de pouca melhoria. Agora, o aluno que entra com uma nota mais baixa um pouquinho, porque ele é de um grupo social muito vulnerável, por exemplo, um aluno que é preto pardo, com deficiência e renda inferior,
Esse aluno tem uma trajetória muito mais complicada, muito mais complexa do que aquele aluno que, como o senhor mesmo colocou, foi sustentado pelo pai, estudou escola privada, teve toda a oportunidade ali de acesso a jornais, revistas, o pai tem biblioteca em casa, tem acesso à internet. Esse aluno está com um V0 bem à frente desse aluno que eu acabei de citar. Mas esse aluno que entrou com toda a dificuldade, ele é caro para a nossa instituição, porque a gente tem condição aqui na universidade de dar uma formação robusta para ele, tão relevante como a do concorrência, e a nota que ele vai ter lá no ENAD vai ser muito alta em relação ao que ele entrou. E isso vai fazer com que o IDD da universidade alcance um número mais expressivo, fazendo que a gente consolide como uma instituição de qualidade. Então, além do IDD, tem a nota do ENAD e isso compõe 50% do IGC. Os outros 50% são os conceitos que a gente tem no mestrado e no doutorado. Então, assim, quando a gente fala no IGC, nós estamos falando de minha Prograde, eu estou falando da Prograde, né? Mas, obviamente, a PRPG, com seus cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, também tem números importantes para mostrar como que os nossos programas de pós-graduação também contribuíram para essa nota. E os dois níveis, né, a graduação e a pós-graduação, funcionando de forma junta e articulada, a gente chegou pela primeira vez agora no conceito de IGC5. Você tem uma ideia o que significa isso para quem está nos assistindo. Foram avaliadas pelo MEC 2.101 universidades no Brasil. 2.101. Dessas 2.101, Giovana, 66 universidades. 66, isso significa 0,3%. 66 conseguiram esse IGC básico. E dessas 66, 33 são privadas e 33 são públicas. E das 33 públicas, 20 são universidades federais. Nós temos 69 universidades federais, só que só 20 conseguiram o IGC de qualidade máxima. E dentre essas 20, lá está a UFG. Então não é pouca coisa, é uma conquista extraordinária, né, que nos enche muito, assim, a gente fica com um brilho nos olhos a falar dessa instituição que a gente chama muito. E depois que a gente recebeu essa nota, nós fomos atrás assim, ó, então nós queremos saber assim, qual foi o desempenho que a universidade teve ao longo do tempo, né? E o que nós observamos é uma crescente das avaliações. Por tudo isso que foi feito, né? Pelo trabalho sério que os nossos servidores desempenham, que as unidades desempenham, mas também pelo planejamento organizado que a gestão superior faz, pelo acompanhamento de perto da CPA, da CECPLAN, da Prograde, tudo isso colaborou para a gente chegar nessas notas, né? A gente fala assim, olha, um resultado positivo como isso não cai do céu, não cai da árvore, a gente tem que plantar para a gente colher, né? E nós fizemos uma avaliação assim, vamos considerar a nota do ENAD, depois vamos considerar as avaliações do NOC, porque o UFG, 55 cursos nossos passados foram avaliação de NOC agora. A avaliação NOC é com os avaliadores que vêm, né, geralmente remotamente, a avaliar a instituição, né, os cursos da instituição. E o que nós observamos nessas avaliações? Se a gente for considerar o ENAD e considerar as avaliações de NOC, porque tem curso que passou pelas duas, tem curso que passou por uma e não passou pela outra, e tem curso que não passou por nenhuma das duas. Então, assim, pegando o curso que foram avaliados, ou numa ou outra, nós tínhamos em 2022, 82% dos cursos de graduação da UFG com conceito de ótimo ou de excelência máxima. 82%. Isso é um número muito expressivo. Uma instituição de ensino onde mais de 80% dos seus cursos são ótimos ou de excelência máxima. Mas, por mais que estivesse bom, a gente ainda conseguiu superar ainda. Porque 3 anos depois, agora em 2025, nós fizemos novamente esse estudo e chegamos à conclusão que 92% dos nossos cursos de graduação hoje são ótimo ou de excelência máxima. Um crescimento de 10% no intervalo de 3 anos. Só que esse conceito agora é considerado o ENAD de 2023. Nós temos os ENADs das licenciaturas, são feitos todo ano, e nós vamos ter o ENAD agora do ciclo 2022, ENAD 2025, que vai computar, né, para a gente avaliar os cursos. Mas o que a gente percebeu? Recentemente nós fizemos as avaliações de MOC, como eu falei, mais de 50 cursos passam por avaliação de MOC, né? E considerando apenas as avaliações de MOC, mais de 96% dos cursos de graduação da FG foram conceito ótimo de excelência máxima. Embora a avaliação de NOC não pese no GC, ela é um bom termômetro para dizer o seguinte, olha, esse conceito que a FG está tendo, que pela primeira vez atingiu o GC5, a tendência é ela se consolidar como 5. E essa avaliação que a gente está tendo aí, de mais de 90% dos cursos como ótimo ou de excelência máxima, a tendência é melhorar um pouco mais. Agora, por que é importante falar isso? Porque a nossa instituição é uma instituição pública, né, que tem compromisso e inclusão. E aí eu acho importante dizermos isso, porque é o seguinte, quando a gente vai falar da universidade para as pessoas, e a Giovana sabe disso, porque a Giovana foi do centro de seleção, a gente sai falando da universidade. E ele é uma área incrível. O que tem de pessoas da sociedade que não conhecem a universidade pública, a gente não parece que é muito óbvio, a UFG está sempre na mídia, a gente, gente, não é óbvio. As pessoas não, a gente muitas vezes comunica para a nossa bolha.
A gente sabe que a gente é do meio, mas o povo lá na ponta, lá na periferia, lá no interior, às vezes ele é beneficiado com a ação de extensão da universidade, ele vai lá no hospital das clínicas, faz o tratamento lá, vai na sala de vacina, toma a vacina, né? Leva um pet dele lá no hospital veterinário, pega um remédio lá do nosso laboratório, da nossa farmácia universitária, e diz, não, nunca fui no UFG. Vai na biblioteca da universidade, pesquisa lá, estuda, não, nunca fui no UFG. Tem um projeto aí que a universidade vai nos bairros lá, né, fazer um trabalho de extensão, ele é beneficiado e diz, não conheço a universidade. Então, por que a gente tem que dizer isso? Primeiro, para as pessoas conhecerem a instituição pública e, principalmente, aquela pessoa que está terminando o ensino médio ou que já terminou, saber que a nossa universidade, metade das nossas vagas é para alunos de escola pública. E aí, a gente, quando fala assim, o aluno de escola pública muitas vezes fala assim, mas e quanto que é a taxa de matrícula nos cursos? Qual que é a mensalidade? Eu já perguntei, mas quanto que é a mensalidade da UFG? Não tem mensalidade, é completamente gratuita. Mas se é gratuito e é tão bom assim, então com certeza não é para mim. Não, mas 50% das vagas é para a escola pública. Então a gente quer mais que as pessoas encantem com essa instituição e saibam que é para eles mesmos, e eles precisam ocupar esse espaço, né? Porque é dessa forma que a gente vai trazer esse aluno para cá, para ter a oportunidade de experienciar um pouco, né, do mundo que essa instituição tem para oferecer. Então eu acho que esse trabalho que a Egresso faz agora, de fazer essa entrevista, de mostrar essa informação, você não faz ideia da contribuição que isso pode dar. Né? Para aquela pessoa que está lá na ponta e não conhece a universidade, e talvez essa conversa nossa, obviamente nós não estamos falando da universidade, né, Giovanna? Como é que você fala de 65 anos de existência em uma hora? Não dá. Mas pelo menos, talvez, o que nós estamos dizendo aqui inspire as pessoas a irem atrás, a buscar informação e querer conhecer mais e, principalmente, querer ocupar esse espaço aqui que é legítimo dessas pessoas, né? Eu quero aproveitar, professor, antes de passar para a professora Giovana, chamar a atenção, os 120 mil profissionais formados aqui, que compõem a base da Egresso da UFG, tem que assumir cada vez mais esse compromisso. Porque nós, antigamente, nós éramos formadores de opinião, né? Os estudantes da universidade e tal. Quando falava, a família ouvia, toda a sociedade ouvia. Então, esses 120 mil alunos formados aqui precisa repassar. Agora que está tão fácil, repasse o link, mostre para a sociedade, para a sua família, para o seu grupo, para seus colegas de profissão, olha aqui o que é a universidade hoje. E nós precisamos dar essa retribuição. Mas eu queria ouvir a professora Giovana, porque aqui é a voz da direção da universidade. E eu não tenho dúvida, se eu não tivesse bons professores no meu curso de graduação e especialização, não seria suficiente ter uma direção boa. Então, professora Giovana, nós precisamos ouvir os professores e saber a contribuição de você. Primeiro, agradecer ao mestre com todo carinho. Então, com a palavra, a professora Giovana, que preside o Sindicato dos Professores da UFG. Pois é, então, né, aproveitando aí o boa tarde, o bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você está assistindo, né? Enfim, primeiro agradecer o convite, né, do professor Leomar, aliás, doutor, né, e egressos que insistiu muito para que a gente pudesse estar contribuindo nessa conversa aqui. Hoje eu estou aqui, como o Israel levantou, né, na condição diferente do que eu já tive, né, que foi de gestão da universidade. Hoje eu estou na gestão do sindicato, então eu quero entrar nesse debate nesse lugar, né, no lugar de representar hoje os professores da UFG, da UFJ, da UFCAT, nesse caso aqui em particular da UFG, que é onde a gente está olhando mais detalhadamente, e conversar um pouco e pensar um pouco sobre esses dados aí que o professor Israel apresentou para a gente. Primeiro, eu acho que os dados, eles revelam algumas coisas que nós precisamos, de fato, dar muita publicidade a isso, né? Primeiro que, recentemente circulou, inclusive na imprensa goiana aí, uma tentativa de desqualificação da UFG, né? Eu acho que esses dados aí que são colocados agora são exatamente para desmentir, essa tentativa de desqualificar aí a expertise da UFG ou a qualidade dos seus profissionais, né? Eu acho que quando a UFG alcança hoje, né, o índice de excelência máxima, que é uma novidade, como o Israel faz questão de demarcar, né, pela primeira vez na nossa história, né, nos 65 anos de existência da UFG,
eu acho que isso demonstra, primeiro, o esforço da gestão da universidade em construir os caminhos para isso, mas também demonstra a competência e o compromisso dos docentes dessa universidade em se dedicar o máximo que eles podem para que essa universidade, para que os seus cursos de graduação e pós-graduação tivessem tido esse desempenho, né? Então, assim, sem sombra de dúvidas, não existe a menor possibilidade de nós chegarmos a qualquer conclusão de que no espaço da UFG os professores e as professoras não têm expertise ou não têm qualidade ou não sabem o que estão fazendo. Muito antes, pelo contrário, né? Os dados revelam isso, não só esses dados, mas vários outros que a gente pode buscar aí da relação de formação dos profissionais, dos egressos, né? Basta a gente olhar, né? Como a Eliomar aqui, os egressos aqui nossos da UFG, todos eles estão bem colocados na vida profissional, colaborando aí com a sociedade goiana e não só, né? Com o Brasil de forma geral, né? Então, assim, isso tudo faz com que a gente tenha orgulho de ser UFG, né? Eu sou filha da UFG, eu fiz graduação e pós-graduação aqui, hoje sou docente aqui e acho que a UFG nos constitui. De fato, é um fenômeno interessante esse de desconhecimento das pessoas, no geral, né? Do que é, primeiro, da qualidade da UFG. Eu acho que uma coisa, Israel, que você levantou aí, que eu acho que é muito importante, que é esse dado, é um dado que eu acho que a gente tem que explorar ele ao máximo, inclusive no esforço de desmanchar a imagem que foi sendo tentada ser construída nos últimos anos, de que as universidades são descartáveis ou são um espaço onde os jovens não precisam mais frequentar, né? Como se as pessoas pudessem ou não tivessem nenhuma necessidade de estarem, de fazerem parte, de fazer um curso superior e pior, em uma universidade pública, né? Eu acho que essa informação, né, que nós temos só duas universidades do Centro-Oeste nessa localização aqui, né? Duas públicas, né, a UNB e nós, isso nos coloca também uma responsabilidade em relação a isso, mas acho que isso faz com que a sociedade possa enxergar na universidade esse lugar de qualidade da formação profissional e social das pessoas, né? Eu acho que ajuda a gente a desmanchar essa imagem que tentaram construir de que a universidade não é boa, que a universidade não é necessária. Muito pelo contrário, isso demonstra, né, a importância. Eu acho que abre pra gente também algumas coisas para se questionar, né? Aqui no lugar que eu tô hoje de presidente do sindicato, eu acho que a gente não podia perder a oportunidade do espaço, né, para dizer, olha, que contraditoriamente, né, esses professores que vêm demonstrando aqui, né, o resultado disso daqui, claro que é o esforço de dedicação dos alunos, que é praticamente quem é o objeto, né, dos processos avaliativos, mas não tem a menor dúvida de que os alunos só demonstraram o que demonstraram porque tiveram bons processos de ensino durante a sua formação, né? Então, assim, isso me faz pensar numa coisa que a gente tem ouvido muito, que é as universidades públicas, e a nossa não é diferente, têm vivido nos últimos tempos, acho que desde a nossa época já tinha, quando a gente era estudante, mas acho que agora de forma mais acentuada, uma movimentação aí de desmonte, de sucateamento, né? Nós passamos aí há poucos anos atrás, há 6, 7 anos atrás, um processo de corte de orçamentário gigantesco que impôs à universidade uma situação quase de penúria, né? Do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista de ofertar as condições melhores não só para o nosso trabalho docente, mas para que os próprios alunos pudessem ter acesso a um bom ensino, né? Enfim, nós ainda temos dificuldades nesse território, né? Eu fico imaginando se nós tivéssemos as condições de trabalho consideradas mínimas para desenvolvermos as nossas atividades de ensino e de pesquisa, quanto nós não poderíamos estar melhor colocados nesse índice, inclusive, né? Porque com essa realidade que a gente sabe, mesmo tendo hoje uma realidade de condições de trabalho, né, com espaços às vezes sucateados, não necessariamente por decisão da gestão, mas por impedimento do ponto de vista orçamentários, né? Isso
ainda que tenha isso, a gente conseguiu alcançar esse índice. Então, acho que isso abre para a gente a possibilidade de dizer, olha, se a gente tiver isso resolvido, nós potencializamos em muito a ação desses docentes, potencializamos em muito o papel social dessa universidade na formação das novas gerações. Que é outra coisa que eu acho que eu queria abordar, né? Assim, que é uma coisa, que é uma contradição que eu acho que a gente vai ter que começar a resolver, eu acho que esse índice ajuda, que é mostrar para a sociedade a importância, o papel e a qualidade dessa instituição para atrair para essa instituição a juventude goianiense, a juventude não só goianiense, mas do Brasil, para virem para a UFG, porque contraditoriamente também ao longo dos últimos tempos a gente tem tido uma, eu não sei como é que a gente chama isso, mas a gente tem acontecido um fenômeno, por exemplo, de ociosidade de vagas nas universidades. Na nossa geração de estudantes isso não existia, nunca existia, a gente nunca tinha visto isso. A gente tem começado a ver, né, esse fenômeno, né, de não preenchimento do número de vagas em alguns cursos, de índices de evasão crescente. Isso nos preocupa do ponto de vista sindical, porque isso tem rebatimento no nosso trabalho docente, né? Então, assim, isso, na minha opinião, tem relação com a campanha difamatória que foi feita no passado contra as universidades, em particular contra as universidades públicas do país, né? Então, quando a UFG mostra para a sociedade goianiense que ela hoje tem um nível de excelência máxima e provavelmente nós nos destacamos em relação a todas as outras instituições de ensino superior aqui do estado, eu não conheço dados, né, desmembrados da pesquisa, isso de certa forma está dizendo, olha, você pode trazer seu filho para a UFG, pode vir para a UFG que você vai ter aqui a possibilidade de ter contato com os melhores profissionais e tornar o seu filho um profissional de qualidade excelente para o mercado de trabalho ou para as questões sociais que eles quiserem se envolver, né? Então, acho que isso é fundamental. E nós do sindicato temos todo o interesse em reconhecer a importância da instituição e dizer que nós docentes somos parte decisiva para que essa nota tenha sido alcançada, né? E não temos nenhuma dúvida que se as nossas condições de trabalho fossem melhores do que as que já são, essa nota não teria de ser mais, né? Não teria de ser 6, porque o limite é 5, mas talvez a gente tivesse chegado nos 5 há mais tempo, né? E agora a tarefa é manter esse índice. E, bom, eu quero aproveitar nesse ponto, nós estamos vivendo um período de emendas positivas, né? Essa excrescência aí que criaram e que dificulta o orçamento público, né? A universidade sofre com isso porque não sobra recurso. Então, hoje a gente, inclusive a Egresso, tenta ajudar nesse sentido, ficar mendigando emendas de parlamentar. E aí a gente encontra parlamentares sensíveis que destinam, conheço vários, inclusive os egressos, destinam recurso, toda a cota deles, eles destinam. Eu conheço vários que destinam 100% da sua cota para o UFG, inclusive os egressos daqui. Mas não podemos depender disso. Então, ou faz uma reforma e acaba com esse absurdo e valoriza o ensino superior público, ou então essa vitória pode ser temporária, né? Nós vivemos, aliás, a Egresso, ela nasceu graças a isso. O professor Edivar, que era o reitor da época, diante da pandemia e aquela campanha difamatória contra a universidade, aqui a gente era considerado um antro de baderneiros, né? De perdição, chegou a esse nível. E para justificar os cortes de recursos, né? E na pandemia, por pouco, 5 mil alunos não perderiam seus cursos por falta de recursos, por falta de computador, de celular que pudesse viabilizar frequentar as aulas virtuais. E então o Edvar nos convidou e nós fundamos a universidade e conseguimos ajudar a universidade a arrecadar 5 mil computadores. O que mostra que a sociedade, se for convidada, ela atende o apelo e socorre ao UFG, socorre ao ensino superior público gratuito, como socorreu naquela época. Então, eu quero registrar isso e dizer que a Egresso, ela tem esse objetivo.
aproximar a sociedade da universidade e levar a universidade para a sociedade. E essa vitória que o professor Israel está nos noticiando nos deixa, de fato, realizados. Eu queria, então, nosso tempo já está... Eu queria fazer um comentário, dá tempo? Eu queria passar a palavra para... Eu queria fazer um comentário. Eu queria comentar, no meu comentário final não. Ah, tá bom. É porque eu me senti tão provocado para falar da Giovana, que eu gostaria de fazer uma adendo. E na sua também, questão de orçamento. A Giovana colocou um ponto muito importante, dizer assim, olha, a gente conseguiu isso com todas as dificuldades, porque o ENAD de 2023 era de alunos que passaram pela pandemia. Exato. Passaram por dificuldades computadoras e a gente conseguiu GC5. Imagina se a gente tivesse tido um apoio maior naquele momento, né? O que não seria, né? Porque a gente, talvez, como já não colocou, o 5 viria antes. Mas eu queria dizer o seguinte, a verba de custeio que a universidade precisa para se manter durante o ano é mais ou menos 120 milhões, certo? Agora, o que essa universidade arrecada com nossos projetos de pesquisas, né, gira em torno de quase meio bilhão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque assim, a pessoa fala, o governo está dando 120 milhões por ano na universidade e nós estamos devolvendo quase meio bilhão dos cofres públicos, né? Então, como que colocar dinheiro na universidade não é gasto, é investimento, né? E aí você fala um negócio, outro ponto importante é o seguinte, quando você pergunta a Giovana a questão das pessoas, né? E aí, Giovana, você tem toda a razão, né? A UFG é o que ela é hoje, não é por causa dos nossos laboratórios, né? Dos nossos prédios, tá? Não, nada disso. As pessoas que estão aqui que fazem toda a diferença por isso não acontecer, né? Os nossos servidores aqui, os nossos docentes, a maioria tem titulação de doutorado, né? E os nossos servidores técnicos também são muito bem qualificados, né? Então, todo esse grupo que faz a universidade acontecer, essas pessoas, que tem que carregar o mérito de toda essa conquista que nós estamos tendo, né? E da mesma forma, quando as pessoas se formam, que elas saem da universidade, são elas que têm o potencial de continuar falando da universidade, né? Levantando a bandeira da instituição, contando as pessoas. Você falou, nós temos 120 mil, eu acho um pouquinho mais, sabe? Eu acho que hoje nós temos seguramente mais de 130 mil egressos, considerando que nós finalizamos uma colação de grau agora, né? Mais de 130 mil egressos. E se todo mundo falar da universidade, e aí eu estou dizendo assim, não estou querendo que defenda a universidade, não. Eu quero que você fale o que é a universidade, fala a realidade. Isso já é suficiente. Eu estava presidindo uma colação de grau, e aí estava a família toda lá, né? Tinha mais de 3 mil pessoas, né? A gente pediu para eu presidir. Aí eu tinha dito pessoal assim, olha, eu sei que vocês estão vindo aqui porque é a conquista dos filhos de vocês, mas a gente quer que vocês venham mais vezes, né? Porque assim, as pessoas às vezes falam mal da universidade, e aí se vocês vêm aqui e vocês conhecem a universidade no dia a dia, né? Que vocês podem fazer um curso de idiomas na Faculdade de Letras, vocês poderão participar de um curso de esporte lá, né? Fazer aula de natação, lá na Faculdade de Educação Física e Dança. Tem uma série de ações que vocês poderão participar aqui, Música no Campus, né? A ProEx desenvolveu uma série de ações em que a sociedade pode participar. Se vocês vierem aqui, vocês conhecerem a universidade, o dia que alguém falar mal da universidade pública, você tem autoridade para dizer o seguinte, olha, isso não é verdade que você está falando. Eu conheço a universidade pública, minha filha, meu filho se formou lá, eu frequento aquele ambiente, e o senhor, a senhora está desinformado. Então, eu aconselho, inclusive, o senhor a conhecer a universidade. Bom, conhecer a universidade é o suficiente. A defesa vai ser uma consequência, né? E esse trabalho que você faz, Eliomar, de coletar essas entrevistas, colocar isso nas redes, para as pessoas conhecerem, esse trabalho é fantástico. É um trabalho que apresenta a universidade como ela é, né? Para que aquelas pessoas que não conheçam e às vezes são levadas por fake news, pela desinformação, tenham a oportunidade de receber uma fonte de informação confiável sobre o que é a universidade pública. Então, não é minha palavra finais não, mas eu tenho que deixar aqui registrado meus parabéns e deixar registrado o que a Giovana colocou. Para finalizar essa participação, essa parte minha aqui, diz assim, a Giovana está coberta de razão. Os nossos professores, eles fazem um trabalho fantástico. Mas por que eles fazem um trabalho fantástico? Porque tem um sindicato forte que defende seus interesses, né? Se a gente não tivesse um sindicato forte que defende esses interesses, o nosso salário defasado, as nossas condições de trabalho precárias, o professor trabalharia desmotivado, trabalharia de forma infeliz, às vezes nem ficava aqui, prestava outro concurso ou ia para outro país. Então, se nós conseguimos segurar as nossas boas cabeças aqui, as pessoas que fazem a transformação da cidade, é porque eles estão satisfeitos com as condições de trabalho que nós estamos tendo. É claro que a gente pode melhorar sempre, né, Giovana? Com certeza. Mas as nossas condições de trabalho são, no mínimo, satisfatórias, e isso devemos, obviamente, à atuação firme do nosso sindicato, né, do qual eu, inclusive, sou filiado. E aconselho a quem não é filiado a ser filiado também, para a gente fortalecer o movimento, né? Bom, a Egresso não é filiado, mas ela quer consolidar algumas parcerias, e passando a palavra para a Giovana, já pedir sua ajuda
para a gente fazer esse pool, eu tenho falado sempre, pool de transmissões com o canal do ADUF, o canal do Científicos, o DCFC CREAL dela. São o quê? São hoje quase 30 mil alunos. Né? Imagina esse pessoal com a comunicação em dias entre eles e a gente falando para a sociedade. Então a ideia, Giovana, é consolidar o mais rápido possível esse trabalho de comunicação com a sociedade. Porque com a categoria eu sei que a DUF é impressionante. Você vai lá no sindicato de vocês, está lotado sempre, é um espaço maravilhoso. Eu tive a honra de ter participado da fundação à inauguração. O canal da Egressos tem isso lá na filmagem, nas várias etapas da construção. Nós podemos nascer com a sede nova, nós participamos também lá na sede campestre, várias atividades, enfim. E nós precisamos também jogar isso para a sociedade, da importância da entidade, do sindicato, desse sindicato forte. Então, Giovana... enfim, estamos caminhando aqui para finalmente, ao contrário do Israel, essa vai ser minha saudação, esses são meus comentários finais, né? Acho que, do ponto de vista do sindicato, eu não tenho dúvidas que nós temos todo o interesse que a universidade cresça, que a universidade se fortaleça, que ela consiga atender às nossas demandas do ponto de vista da melhoria das nossas condições de trabalho, né? Eu acho que muito do que a gente tem de dificuldades nesse território estão linkadas, né, com uma política mais geral, né, com os impedimentos que vêm de políticas nacionais ou até internacionais que tentam desmanchar, desmontar as universidades, né? Se vocês acompanham aí, inclusive tem tentativas de acabar com as universidades públicas. Os Estados Unidos, por exemplo, está fazendo todo um movimento, né, de quase de fechar universidades lá, né? Então acho que nós temos que ser resistentes e não deixar que esse tipo de política se instale aqui no Brasil, né? Então o sindicato tem muita clareza disso, né? Muita clareza de que o trabalho dos docentes é um trabalho de qualidade, mas ele pode ser potencialmente melhor na medida em que a gente assegura para esses docentes boas condições de trabalho, né? Acho que, e aí nós estamos sempre em conversa com as reitorias, né? Com a reitoria do UFG, da UFJ, da UFCAT, no sentido de tentar assegurar ao máximo essa situação, né? Claro que a gente também quer que os nossos professores tenham toda essa estrutura para conseguir desenvolver bem tanto as suas atividades de ensino quanto as suas atividades de pesquisa, porque não fosse a pesquisa feita nas universidades brasileiras, nas universidades públicas brasileiras, esse país não teria chegado ao que ele chegou do ponto de vista do nosso desenvolvimento. Inclusive a UFG tem dado grandes contribuições aí nesse cenário, em várias áreas da pesquisa aqui, né? Pesquisas com remédios, pesquisas na área de alimentação, pesquisas na área educacional. Então, assim, eu acho que é fundamental isso, né? Que a gente tem feito, né? E dizer assim, parabenizar egressos, claro, né? Olha, do ponto de vista da UFG, nós temos concordância de fazermos o pool que você está chamando aí, né? Essa rede de ações unificadas aí. Nós precisamos só definir bem como é que isso se daria, né? Eu acho que é fundamental. Hoje, as redes sociais são um dos principais mecanismos que a gente tem de diálogo com a sociedade de modo geral. Eu acho que nós precisamos ocupar, de fato, esse espaço para levar, inclusive, a nossa visão de mundo, para levar, inclusive, as nossas lutas, as nossas reivindicações, para que elas ganhem amplitude, né? Acho que os 130 mil egressos precisam ser mobilizados de fato, e quando são, eles sempre retornam, né? Eles sempre respondem positivamente, né? Porque todos eles têm uma gratidão com o que a UFG fez com todos nós, né? Giovana, queria te agradecer a sua disposição de vir aqui no campus participar dessa entrevista. Eu sei que sua agenda não é fácil, ela já está aqui me beliscando por causa do tempo. Mas muito obrigado e tomara que a gente se acerte e façamos esse pool e ajuda o DCE, enfim. E queria passar a palavra para o professor Israel para fazer o finalmente aqui dessa entrevista, também já agradecendo a sua disposição de nos atender. Excelente, Leomar, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Você vê que quando o tema é o UFG, eu me empolgo, né? Não sei que hora vocês estão assistindo essa entrevista, mas aqui é sexta-feira à noite, né? E nós estamos aqui firmes e fortes e falando com muita empolgação, depois de uma semana com tanta coisa boa acontecendo na universidade, tantas agendas estão cumprindo, nós estamos aqui firme e forte, né? Mas eu queria muito agradecer, Leomar, eu fiquei muito feliz por estar aqui neste momento.
na sua presença, falando da universidade, né? Mas também na presença da professora Giovana, uma pessoa que eu tenho a biografia dela me inspira, tenho profundo respeito e admiração pelo trabalho dela, por tudo que ela fez enquanto docente dessa instituição, mas por tudo que ela faz também enquanto presidente do nosso sindicato, né? O sindicato da UFG, que muito mais que a UFG, muito mais que defender os interesses da classe trabalhadora, ele é um ponto importante de promoção da qualidade de vida dos nossos servidores, sabe? Os eventos que acontecem lá, né? Tenho certeza que aqui na UFG, na UFCAT, na UFJ, as instituições que a UFG representa, né, do Estado de Goiás, eu tenho certeza que é a mesma, assim, as pessoas participam dos eventos, né, se socializam ali, e tem uma outra contribuição extraordinária, que é em relação aos nossos aposentados. É verdade. Eu converso com tanto professor aposentado, que ele fala assim para mim, eu aposentei, estou noutra fase da minha vida agora, eu estou indo para o UFG, estou fazendo pilates, estou fazendo curso de não sei o que mais dança, não sei o que mais tal, É isso mesmo. coral, e eu fico, quando eu escuto isso, eu fico assim, olha, Quero aposentar. talvez a única coisa que possa me consolar quando eu aposentar é isso, porque eu não quero aposentar, né? Eu quero a minha expectativa é viver pelo menos uns 140 anos, então, mas assim, se um dia eu aposentar, o que vai me consolar é eu saber que eu ainda vou ter ali um cordãozinho umbilical com a universidade, via do UFG, onde eu vou participar, interagir com outras pessoas ali, né, e curtir coisas que nesse momento da fase da vida eu estou curtindo. Então eu queria agradecer muito, Giovana, assim, parabenizar pelo trabalho que a UFG faz, e eu não tenho dúvida nenhuma que também o SINT, né, o Sindicato de Trabalho dos Técnicos também tem uma contribuição imensurável. O meu pai é sindicalista, meu pai é do sindicato dos trabalhadores rurais, né? Eu, quando estava na graduação, eu fiz parte do movimento estudantil, então assim, eu tive muita ligação com os sindicatos, né? Então eu sou uma pessoa que sou crítico, mas também sei reconhecer as coisas positivas, né? E o trabalho que a UFG vem fazendo para trazer qualidade de vida e lutar pelas condições de trabalho dos nossos docentes, que, repito, né, foram fundamentais para que a UFG pudesse ter esses resultados, né, a gente precisa reconhecer e valorizar. Então, muito obrigado, Giovana, por essa oportunidade que você me deu de estar aqui com você. Eu que agradeço. Acho assim uma maravilha, né? Discutir, conversar com o Israel é sempre um prazer, né? Porque eu acho que é uma das pessoas hoje, na minha opinião, que da universidade mais qualificadas, que entendem, né, da nossa graduação, do nosso processo todo aqui na UFG. Então, acho que é uma pessoa, como eles mesmo, empolgado, né? O Israel, gente, só para vocês terem uma ideia, já entrando nessa fase aqui dos finalmente, o Israel era o nosso supervisor predileto lá no centro de seleção, né? Ele sempre trabalhava com a gente no centro de seleção, né? Ajudava muito aí nos nossos processos seletivos, enfim. Então, acho que é sempre um prazer estar dividindo esses espaços aqui. Eu acho que eu sempre vou ficar muito feliz por ser convidada para falar sobre a UFG. Eu acho que tem uma dívida de gratidão eterna com a UFG. Eu brinco que eu sou filha da UFG, eu não me vejo sendo outra pessoa. Eu acho que também espero, viu, daqui a alguns anos, quando eu me aposentar, ter tempo para fazer essas coisas, às vezes, para ir pro coral, poder ir pra sede campestre no meio da semana. Exatamente, aproveitar um banho de piscina. Mas olha, vocês dois que foram do centro de seleção, eu não posso deixar de passar isso, que senão o Anselmo vai me puxar a orelha. O Anselmo, o vereador, ele é da diretoria da Egresso, e ele, todas as vezes que ele olha para a Giovana, ele lembra do concurso que a gente fez, que a UFG fez, que ela dirigiu. Olha, nunca me deu problema, o Ministério Público nunca me encheu o saco. Então, olha aí, ó, centro de seleção aqui da UFG, se você contratar, não tem problema. A seleção não dá problema. A seleção vai ser super organizada, legal, o Ministério Público vai aplaudir, enfim. Então, hoje não é mais sem seleção, né? Hoje é Instituto Verbem. E você sabe, quando eu entrei na UFG, eu entrei em 2010, né? Eu fiquei tão feliz com a minha aprovação, que eu me lembro do dia que eu estava saindo do campus, eu falei, gente, eu consegui entrar na universidade como professor. Eu fiquei tão feliz que eu falei assim, olha, onde as universidades precisarem de mim, eu vou estar à disposição. E aí, o que o Giovanni colocou, né? Na época do centro de seleção, a gente realizava a prova de concurso, eu praticamente passei por todos os cargos ali. Eu comecei como ledor, porque como eu era da faculdade de letras, eles achavam assim, que no mínimo deve ler melhor, né? Enquanto eu passei ledor das provas lá de pessoas com cegueira ou baixa visão. Aí depois eu fui promovida a fiscal de corredor, aí me promoveram a fiscal de sala, aí de repente me promoveram a coordenador, aí um certo dia o Jason me liga, né? Aí o professor Wagner me chamou para ser supervisor do centro de seleção, aí eu trabalhei, pessoal, é uma responsabilidade muito grande do outro lado. E eu participei de vários concursos, para ter ideia, eu já fui aplicar prova de concurso público do Instituto Verbem, sabe, na época de seleção, né?
no Amapá. Olha aí. Fui no Amapá, fui para o Tocantins, porque eu atingia todo o Brasil, né? E foi um momento tão importante, porque assim, eu passei a conhecer muito a universidade, porque vinha de professores, servidores técnicos, estudantes de todas as unidades acadêmicas. Então ali eu ampliei a minha rede de contatos. Então, uma experiência muito boa que eu estive lá. Atualmente não estou atuando lá, porque o cara não dá, né? Permite, né? Mas eu levo muito boas lembranças da seleção, atualmente de Verbena, que está organizando o nosso vestibular, e cujas inscrições terminaram hoje, né, dia 5 de setembro, e nós vamos divulgar os resultados dos homologados nas inscrições, não sei agora, mas os números, eu já vou fazer uma spoiler, são números que nos impressionam. Quanto a nossa universidade tem prestígio diante da sociedade, e quantos jovens da universidade da sociedade sonham em fazer a nossa universidade. E eu tenho certeza que todo mundo que em algum momento falou da universidade, seja por meio de sindicato, seja um egresso conversando no corpo a corpo, que faz uma diferença muito grande, né? Ou seja um trabalho, associação de egressos na divulgação dos vídeos, contribuiu muito. Então eu queria agradecer. Agradecer demais a você, Leomar, pelo seu compromisso com essa instituição, né? Eu vejo o seu esforço pessoal, né, de fazer a associação de egressos avançar. E hoje, se você olhar o que é a associação de egressos, quando a gente sonhava e o que ela é hoje, o seu trabalho é fantástico. É um trabalho extraordinário e você pode contar comigo integralmente. O que eu puder fazer para colaborar, eu faço com o maior prazer. E o que eu tenho certeza que o senhor está plantando sementes que as próximas gerações vão colher. Da mesma forma como nós estamos colhendo o IGC5, e eu tenho a humildade de dizer, olha, eu tive uma sorte muito grande de estar com a reitoria de Educação nesse momento. Mas isso é resultado das outras gestões, de outras pessoas que às vezes nem estavam mais aqui na universidade, né? Trabalharam, construíram e a gente recebeu essa universidade agora. Mas da mesma forma também a gente planta para as gerações futuras. Eu gostaria de fechar minha fala, seguindo esse raciocínio, o seguinte: tinha um ditado assim, quem planta tamareira não colhe tâmara, né? Quem planta tamareira não colhe tâmara. Por quê? Porque se você planta a tamareira, demora tanto tempo a dar tâmara que você não está mais aqui para colher. Mas por que se quem planta tamareira não colhe tâmara, por que as pessoas continuam plantando tamareira? Continuam plantando porque eu não colho tâmaras da tamareira que eu plantei, mas eu colho tâmara de tamareira que alguém já plantou. E eu planto para alguém colher. É esse raciocínio que eu levo, sabe? A UFG que nós estamos recebendo hoje é um legado de gerações de homens e mulheres, professores e professoras, servidores e servidoras técnicas, estudantes, né, que no passado trabalharam para a gente ter a oportunidade de colher esse resultado. E a nossa missão é continuar trabalhando para que as próximas gerações possam colher frutos ainda melhores, né? E você pode ter certeza que a sua semente está sendo plantada, está sendo regada e já está começando a dar frutos, né? Assim como a do PG também, né? E obviamente a gestão da universidade. Então, conversa boa. Eu posso dizer que eu ganhei a minha semana com essa entrevista. Cessamos bem, né? Cessamos em boas companhias, tratando de assunto que é de interesse nosso e é caro para a sociedade, né? Maravilha. Olha, e para encerrar, a gente tem que sempre falar isso no encerramento. É fundamental que você, ao receber o link dessa entrevista, abra o link, dê o sinalzinho de joia, inscreva no canal da Egresso, mande a sua mensagem no chat, isso é fundamental, a sua opinião lá no chat, e principalmente compartilhe com seu colega de turma, com a sua família, com seus amigos, enfim, isso é fundamental, porque a gente não tem dinheiro para comprar quem faça isso mecanicamente. Quem faz isso é o seu engajamento. Então é fundamental, e vamos chegar corrigindo aqui, nós já somos 135 mil egressos. Olha! Né? Então o dia que a gente aglutinar todos esses, a universidade vai estar salva de ataques absurdos como esses governos negacionistas que te passaram por aí e que não, tomara que não volte mais. É isso aí. Vamos blindar esse que é o maior patrimônio do povo brasileiro, né? Exato. Bom, obrigado. Ok. Valeu, pessoal.